Desde o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, eu soube que você era diferente. Foi em um café movimentado, um desses lugares cheios de vida onde as pessoas parecem sempre correr contra o tempo. Eu estava sentado em uma mesa próxima à janela, tentando me concentrar em um livro enquanto observava, distraído, a multidão passar lá fora. O som das conversas ao fundo e o aroma do café recém-passado criavam uma atmosfera quase mágica. E então, você apareceu. Você entrou como se já pertencesse àquele lugar, com uma segurança que chamava atenção sem ser arrogante. Seu sorriso foi o primeiro detalhe que me cativou, não foi nem forçado nem exagerado, mas genuíno, como se você tivesse acabado de encontrar algo que procurava há muito tempo. Quando seus olhos encontraram os meus, por um breve instante, senti como se o mundo inteiro estivesse parado. Você pediu licença para se sentar à minha mesa porque todas as outras estavam ocupadas, e eu, sem hesitar, concordei. Aquela conversa inicial foi tão natural quanto respirar. Falamos sobre coisas banais no início, o clima, o café, o livro que eu segurava nas mãos. Mas logo as palavras começaram a fluir com mais facilidade, como se já nos conhecêssemos há anos. Você tinha uma maneira especial de ouvir, de fazer parecer que cada palavra que eu dizia era importante. Quando falei sobre meus sonhos, minhas frustrações, até mesmo sobre minhas inseguranças, você não apenas escutou, mas me respondeu com uma compreensão que eu nunca havia encontrado em ninguém. Foi naquela tarde que eu percebi que você era especial. Não era apenas o jeito como você falava ou sorria, mas a sensação de conforto que você me proporcionava. Era como se eu pudesse baixar a guarda completamente, sem medo de ser julgado ou mal interpretado. Desde aquele dia, nossa amizade cresceu rapidamente. Nos tornamos inseparáveis, compartilhando momentos de risadas, confissões íntimas e até lágrimas. Eu dividia tudo com você. Contei histórias da minha infância, memórias dolorosas que eu guardava bem escondidas, e até mesmo segredos que nunca ousei revelar a ninguém. Você, por sua vez, parecia igualmente aberto. Prometeu que sempre estaria ao meu lado, independentemente do que acontecesse. Nunca vou te machucar, você disse certa vez, com uma convicção que ecoava em cada fibra do meu ser. E eu acreditei. Como poderia não acreditar? Você era meu porto seguro, minha pessoa favorita no mundo. Mas agora, olhando para trás, percebo que os sinais estavam lá desde o início. Eram pequenos detalhes, quase imperceptíveis, mas que, se eu tivesse prestado mais atenção, poderiam ter me alertado. O jeito como você desviava o olhar quando fazia certas promessas, como se estivesse evitando encarar a verdade por trás de suas próprias palavras. O silêncio incômodo que às vezes pairava entre nós, como se houvesse algo não dito pairando no ar. E aquela sensação estranha, ocasional, de que você estava distante, mesmo quando estava fisicamente presente. Na época, escolhi ignorar essas coisas. Disse a mim mesmo que eram apenas projeções da minha própria insegurança, que eu estava exagerando ou buscando problemas onde não existiam. Queria acreditar que o amor, ou qualquer coisa que tínhamos, era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Queria acreditar que você era exatamente quem dizia ser. Até aquele dia. A confiança que eu tinha em você era como um castelo construído com pedras preciosas, cada uma cuidadosamente colocada ao longo de meses de conversas, risos e momentos compartilhados. Mas a verdade é que até os castelos mais bem construídos podem desmoronar quando o primeiro fio da traição começa a se desenrolar. E foi exatamente isso que aconteceu. Um detalhe tão pequeno, quase imperceptível, mas que, uma vez percebido, começou a corroer tudo o que eu achava que sabia sobre você. Foi uma noite como qualquer outra. Estávamos juntos em casa, relaxando depois de um longo dia. Você estava no sofá, distraído com seu celular, enquanto eu tentava assistir a um filme. Era uma cena familiar, algo que fazíamos com frequência. Mas naquela noite, algo me incomodou. Talvez tenha sido o jeito como você segurava o telefone, inclinando-o para longe de mim como se estivesse escondendo algo. Ou talvez tenha sido o silêncio prolongado que pairava entre nós, interrompido apenas pelo som das suas teclas sendo pressionadas rapidamente. Eu não sou do tipo ciumento ou paranoico. Nunca fui. Mas aquele comportamento, por mais insignificante que parecesse, me deixou inquieto. Quando você finalmente colocou o celular de lado e perguntou casualmente se eu queria fazer pipoca, eu hesitei. A oportunidade estava ali, clara e inevitável. Enquanto você foi até a cozinha, peguei o celular, convencido de que não encontraria nada fora do normal. Afinal, por que eu deveria desconfiar? Éramos nós dois contra o mundo, certo? Mas então eu vi uma mensagem perdida, meio oculta entre várias outras notificações. Um nome desconhecido, Lúcia,
seguido de um emoji que fez meu coração afundar no peito. Um simples coração vermelho. Não era nada demais, algo que poderia ser facilmente explicado. Um amigo, talvez? Um colega de trabalho? Mas por que, então, aquilo me deixou tão nauseado? Quando você voltou com a pipoca, eu já havia colocado o celular de volta no lugar, tentando disfarçar minha agitação. Sorri como se nada tivesse acontecido, mas minha mente estava em turbilhão. Passei o resto da noite tentando me convencer de que aquilo não significava nada. É só uma mensagem, repeti para mim mesmo, mentalmente. Você está vendo coisas que não existem. Mas a dúvida já havia se instalado, como uma rachadura em um vidro antes perfeito. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas que nunca havia percebido antes. O jeito como você saía de casa à noite, dizendo que precisava tomar ar ou resolver algo rápido. As chamadas telefônicas sussurradas no banheiro, com vozes baixas demais para serem compreendidas. Os olhares furtivos quando achava que eu não estava prestando atenção. Cada detalhe parecia gritar a verdade que eu ainda relutava em aceitar. Tentei ignorar tudo isso. Disse a mim mesmo que estava projetando minhas próprias inseguranças, que estava criando problemas onde não existiam. Mas a sensação de desconforto só crescia, alimentada por pequenos incidentes que pareciam confirmar minhas suspeitas. Certa vez, encontrei um recibo de restaurante no bolso do seu casaco, um lugar que eu nunca tínhamos visitado juntos. Outra vez, notei que o carro estava ligeiramente mais cheio de gasolina do que deveria estar, considerando que você jurava não ter saído. Cada pista era como um novo golpe, abrindo brechas na muralha de confiança que eu havia construído ao seu redor. Finalmente, reuni coragem para confrontá-lo. Escolhi um momento calmo, quando estávamos sozinhos em casa, e decidi jogar todas as cartas na mesa. Tem algo que você precisa me contar? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora meu coração estivesse acelerado. Você me encarou por um momento, surpreso, antes de responder com uma expressão que parecia genuinamente confusa. O que você quer dizer? Perguntou, inclinando a cabeça como se não entendesse o motivo da minha pergunta. Achei que você tem estado distante ultimamente, murmurei, evitando mencionar diretamente as mensagens ou os outros indícios. Por um instante, achei que você fosse confessar. Havia algo em seus olhos, uma centelha de hesitação que me fez pensar que talvez estivéssemos prestes a ter uma conversa honesta. Mas então você sorriu, como se aliviado, e me puxou para perto. Você está vendo coisas que não existem, disse, tocando meu rosto com ternura fingida. Não há ninguém além de você. Nunca houve. E eu quis acreditar. Oh, como eu quis acreditar! Suas palavras eram tão convincentes, sua expressão tão sincera, que quase me senti culpado por duvidar. Por alguns minutos, permiti-me relaxar, convencido de que minha imaginação estava me pregando peças. Mas a semente da desconfiança já havia sido plantada. Mesmo que eu tentasse ignorar, ela continuava crescendo dentro de mim, alimentada por novas pistas e pequenas inconsistências que surgiam a cada dia. E, no fundo, eu sabia que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona. A verdade veio à tona de forma brutal, como uma tempestade que arrasa tudo em seu caminho sem aviso prévio. Até aquele momento, eu ainda tentava me convencer de que minhas suspeitas eram infundadas, que você não seria capaz de algo assim. Mas a realidade me atingiu com uma força tão devastadora que, mesmo agora, quando penso naquele dia, sinto como se estivesse revivendo o impacto. Era uma tarde qualquer, um daqueles dias cinzentos em que o céu parecia pesar sobre a cidade como um manto sufocante. Eu estava voltando para casa mais cedo do que o habitual, depois de resolver algumas pendências no centro. O trânsito estava caótico, e resolvi pegar um caminho alternativo para evitar os engarrafamentos. Foi uma decisão casual, quase automática, mas que mudaria tudo. Quando passei pela praça perto de casa, algo chamou minha atenção. Era você. Estava sentado em um dos bancos de madeira, inclinado para frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Ao seu lado, havia alguém, uma mulher. Ela ria baixo, segurando uma xícara de café enquanto seus olhos brilhavam com uma intimidade que eu conhecia bem demais. Era Lúcia, o nome que eu tinha visto no celular semanas antes. E ali, diante de mim, estava a confirmação de tudo o que eu temia. Meu coração paralisou por um instante, como se o tempo tivesse congelado. Vocês dois pareciam completamente alheios ao mundo ao redor, absortos em sua própria bolha. Você disse algo que a fez rir novamente, e então ela estendeu a mão, tocando seu braço de um jeito que era impossível interpretar como amizade. E então aconteceu, o beijo. Não foi rápido ou furtivo, foi um gesto deliberado, cheio de significado.
Um beijo que dizia tudo o que eu precisava saber. Minha mente travou. Queria gritar, correr até lá e exigir explicações, mas meus pés pareciam presos ao chão. Meu corpo inteiro tremia, e minha visão ficou turva, como se eu estivesse prestes a desmaiar. Tudo o que eu conseguia fazer era observar, impotente, enquanto o mundo que eu havia construído ao seu redor desmoronava em pedaços. Quando finalmente consegui me mover, já era tarde demais. Vocês tinham ido embora, deixando apenas o eco das risadas que outrora eu achava encantadoras. Voltei para casa em choque, tentando entender como tinha sido tão cego. Como pude ignorar tantos sinais? Como pude confiar tanto em você, a ponto de não perceber que estávamos vivendo em mundos completamente diferentes? Cada memória que compartilhamos, cada promessa que você fez, parecia agora uma mentira cruel. Tudo o que eu pensava ser verdadeiro estava contaminado por essa nova realidade. Quando você chegou mais tarde, com sua expressão habitualmente calma, eu já sabia. Não precisei perguntar, você confirmou tudo com uma frieza que me gelou até os ossos. O que você está fazendo aqui? Perguntei, com a voz trêmula, tentando manter a compostura. Você me encarou por um momento, como se estivesse surpreso por me ver ali. Eu ia te contar, disse, hesitante. Mas achei que fosse melhor esperar o momento certo. O momento certo, repeti, incrédulo. Você não achou que fosse melhor me contar antes de eu te ver beijando outra pessoa em público? Você abaixou os olhos por um breve instante, como se estivesse envergonhado, mas logo levantou o rosto novamente. Não é como você está pensando, começou, com aquela mesma segurança que sempre usava para me acalmar. As coisas entre nós, elas mudaram. Você sabe disso. Eu nunca quis te machucar. Nunca quis me machucar, retruquei, minha voz subindo de tom. Como posso acreditar nisso quando você mentiu para mim esse tempo todo? Quando você me fez acreditar que éramos algo especial, enquanto planejava isso pelas minhas costas? Você suspirou, passando as mãos pelos cabelos, como se estivesse frustrado. Eu não planejei nada. As coisas simplesmente aconteceram. Lúcia e eu. É complicado. Complicado, gritei, incapaz de conter minha raiva. Você acha que usar a palavra complicado vai justificar tudo isso? Você me traiu, você mentiu para mim, e agora vem aqui com essas frases vagas como se fossem suficientes. Por um momento, houve silêncio. Você me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar, algo entre culpa e indiferença. E então veio a frase que me cortou mais fundo do que qualquer outra coisa. Talvez você devesse seguir em frente, disse, com uma calma assustadora. Isso não é sobre você, é sobre mim. Eu preciso fazer o que é certo para mim agora. Cada palavra foi como uma faca afiada perfurando meu peito. Como você podia dizer isso depois de tudo o que tínhamos passado juntos? Como podia reduzir nossa história a algo tão insignificante, algo que poderia ser descartado com tanta facilidade? Mas o pior de tudo não foram suas palavras, foi o jeito como você as disse. Não havia arrependimento em seus olhos, nem mesmo uma sombra de culpa. Era como se eu fosse apenas um obstáculo que você precisava ultrapassar para alcançar o que realmente queria. Como se nossa relação fosse algo temporário, algo que você podia jogar fora sem hesitar. Eu me sentei no sofá, exausto, enquanto você continuava falando. Tentou explicar, racionalizar, justificar suas escolhas, mas eu não conseguia mais ouvir. Minha mente estava sobrecarregada, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Cada lembrança, cada promessa, cada momento que compartilhamos parecia agora vazio, como se nunca tivesse existido de verdade. Quando você finalmente saiu do apartamento, fechando a porta atrás de si, eu fiquei sozinho com o peso do que acabará de acontecer. O silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pelo eco das suas palavras e pelo som dos meus próprios soluços. Olhei ao redor, para o espaço que antes parecia tão cheio de vida, e percebi que tudo estava diferente agora. O castelo de cartas que eu havia construído com tanto cuidado estava em ruínas, e eu não sabia por onde começar a reconstruir. Os dias seguintes ao que eu chamo de o colapso foram uma sucessão de momentos borrados, como se eu estivesse vivendo em um nevoeiro constante. Cada manhã começava com a mesma sensação opressiva no peito, como se o ar fosse pesado demais para ser respirado. Eu me levantava automaticamente, realizava minhas tarefas diárias sem realmente pensar nelas, mas por dentro, era como se houvesse um abismo escuro devorando tudo o que restava de mim. No início, tentei me convencer de que aquilo era apenas uma fase difícil, algo que passaria com o tempo. Mas a dor não diminuía, ela se transformava. No começo, era raiva, uma fúria cega e ardente que me fazia querer gritar, quebrar coisas,
confrontar você novamente só para exigir respostas que nunca viriam. Eu me perguntava constantemente, como você pôde fazer isso? Depois de tudo o que compartilhamos, depois de todas as promessas, como pôde jogar tudo fora como se não significasse nada? Essa raiva logo deu lugar à incredulidade. Eu me pegava revivendo cada momento que passamos juntos, tentando encontrar pistas que eu pudesse ter perdido. Revirei conversas antigas na minha mente, vasculhei fotos e mensagens como um detetive obcecado, procurando desesperadamente algum indício de que você sempre planejara isso. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que ainda não conseguia aceitar que você era capaz de algo assim. Como alguém que eu amava tanto podia ser tão calculista, tão frio? E então veio a culpa. Oh, a culpa! Ela era como uma sombra que me seguia aonde quer que eu fosse, sussurrando em meu ouvido que tudo aquilo era minha responsabilidade. Talvez eu não tenha sido atencioso o suficiente. Talvez eu tenha ignorado sinais óbvios de que você estava infeliz. Talvez, se eu tivesse feito algo diferente, você não teria precisado buscar conforto em outra pessoa. Esses pensamentos eram venenosos, corroendo minha autoestima até não sobrar quase nada. As noites eram as piores. Quando o silêncio tomava conta do apartamento, todos os meus pensamentos pareciam amplificados. Eu ficava deitado na cama, olhando para o teto, incapaz de dormir enquanto imagens suas e daquela mulher invadiam minha mente. Lembrava-me do jeito como vocês riram juntos na praça, do toque dela em seu braço, do beijo que selou minha ruína. Era como se essas memórias estivessem gravadas em minha mente, repetindo-se infinitamente como um filme que eu não conseguia desligar. Tentava me distrair, é claro. Assistia a séries, lia livros, saía para caminhar pelas ruas vazias à noite. Mas nada funcionava. Até mesmo atividades simples, como tomar café ou trocar de roupa, pareciam exigir um esforço monumental. Amigos próximos perceberam que algo estava errado e tentaram me ajudar. Eles ligavam, mandavam mensagens, apareciam na porta do meu apartamento com comida e palavras de apoio. Você vai superar isso, diziam, com otimismo que eu sabia ser genuíno, mas que soava vazio aos meus ouvidos. Como poderiam entender a profundidade do que eu estava sentindo? Como poderiam saber que essa dor parecia não ter fim? Uma vez, tentei falar sobre isso com alguém. Foi com Clara, minha melhor amiga desde a adolescência. Ela sempre teve uma maneira especial de me fazer sentir melhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Encontramo-nos em um café pequeno e acolhedor, longe do barulho da cidade. Quando finalmente reuni coragem para contar tudo o que aconteceu, as palavras saíram em um fluxo incontrolável, como se estivessem presas dentro de mim há semanas. Contei sobre o dia em que vi você com Lúcia, sobre a conversa que tivemos quando você chegou em casa, sobre o jeito frio como justificou sua traição. Clara ouviu em silêncio, seus olhos cheios de compaixão, até que eu terminei, exausto e emocionalmente esgotado. Eu sinto muito, ela disse, segurando minha mão sobre a mesa. Não posso imaginar o quanto isso deve estar doendo. Mas você merece alguém que realmente valorize você, alguém que não te trate como se você fosse descartável. Suas palavras deveriam ter me consolado, mas, na verdade, só trouxeram lágrimas aos meus olhos. Porque, no fundo, eu sabia que ela estava certa. Você não me valorizava. Se me valorizasse, nunca teria feito o que fez. O problema era que, por mais que eu soubesse disso racionalmente, meu coração ainda lutava contra a ideia de seguir em frente. Parecia impossível imaginar minha vida sem você. Com o tempo, comecei a notar mudanças sutis em mim mesmo. A raiva que antes consumia cada pensamento começou a dar lugar a uma tristeza profunda, quase resignada. Eu já não gritava sozinho no meio da noite, nem revisava obsessivamente nossas memórias em busca de respostas. Em vez disso, passei a observar tudo com uma distância estranha, como se estivesse assistindo a minha própria vida de fora. Comecei a perceber que você não era digno da minha confiança, que nunca foi. E isso não era culpa minha. Mas, mesmo assim, a dor persistia. Havia momentos em que eu achava que estava começando a me recuperar, apenas para ser atingido por uma nova onda de lembranças ou emoções. Certa vez, encontrei uma foto nossa escondida no fundo de uma gaveta. Nela, estávamos sorrindo felizes, cercados por amigos em uma festa. Olhei para aquela imagem por um longo tempo, tentando reconciliar o homem que sorria ali com o homem que me apunhalou pelas costas. Não consegui. Rasguei a foto em pedaços e joguei-a no lixo, como se estivesse me despedindo de algo que já não existia mais. Aos poucos, comecei a reconstruir pequenas partes da minha vida. Voltei a cuidar de mim mesmo, a prestar atenção nas coisas que me faziam feliz antes de você. Redescobri
Hobbies antigos, como pintura e fotografia, que tinham sido deixados de lado durante nosso relacionamento. Retomei contato com pessoas que eu havia negligenciado, incluindo familiares que sempre estiveram lá, mesmo quando eu não dava o devido valor a eles. Cada passo era pequeno, quase imperceptível, mas era um passo em direção à cura. No entanto, havia um detalhe que continuava me incomodando: você não demonstrava nenhum arrependimento. Nem uma mensagem, nem uma ligação, nem um sinal de que talvez você tivesse refletido sobre o que fez. Para você, parecia que tudo estava resolvido, que o capítulo entre nós estava oficialmente encerrado. Isso me feria profundamente, porque mostrava que, para você, eu nunca fui mais do que uma página descartável em sua história. Mas sabe de uma coisa? Aprendi algo importante durante esse processo doloroso: a dor não define quem sou. Sim, ela faz parte de mim agora, mas não é tudo que sou. Eu sou mais forte do que pensei, mais resiliente do que imaginei. E, embora ainda haja cicatrizes, elas são lembretes de que sobrevivi a algo que poderia ter me destruído completamente. O tempo, dizem, é o maior curador de feridas. Mas o que ninguém avisa é que ele não trabalha sozinho. O tempo precisa da nossa cooperação, de nossa disposição para enfrentar a dor e transformá-la em algo novo. E foi exatamente isso que eu fiz, ou pelo menos tentei fazer. Aos poucos, comecei a reconstruir minha vida, peça por peça, como alguém que tenta montar um quebra-cabeça depois que todas as peças foram espalhadas pelo chão. No início, a ideia de seguir em frente parecia impossível. Cada movimento em direção à recuperação era acompanhado por uma onda de resistência interna. Você não está pronto, sussurrava uma voz dentro de mim. Você ainda precisa entender o que aconteceu. Mas eu sabia que ficar parado no mesmo lugar só me manteria preso ao passado. Então, decidi dar pequenos passos, mesmo que cada um deles doesse como se estivesse andando sobre brasas. Voltei a frequentar lugares que antes evitava porque me lembravam você. Caminhei pela praça onde te vi com Lúcia, passei pelo restaurante onde costumávamos jantar, até mesmo entrei no café onde nos conhecemos. No início, esses lugares eram como fantasmas, ecoando memórias que eu queria esquecer. Mas, com o tempo, percebi que eles não tinham poder sobre mim. Eram apenas espaços, pedaços de concreto e vidro que existiam independentemente da história que compartilhamos ali. Eu podia escolher o significado que eles teriam na minha vida agora. Comecei a redescobrir quem eu era antes de você. Durante nosso relacionamento, muitas partes de mim haviam sido colocadas de lado: sonhos, interesses, ambições. Agora, eu tinha chance de recuperá-los. Inscrevi-me em uma oficina de escrita criativa, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrei coragem. Nas primeiras aulas, senti-me desajeitado, como se estivesse aprendendo a andar novamente. Mas, aos poucos, as palavras começaram a fluir, e percebi que escrever era uma maneira de processar tudo o que passei. Cada linha que escrevi era como uma liberação, uma forma de tirar o peso do meu peito e colocá-lo no papel. Também reencontrei pessoas que eu havia negligenciado durante o tempo que passamos juntos. Amigos que sempre estiveram lá, mas que eu deixei de lado porque estava ocupado construindo um mundo ao seu redor. Clara, minha melhor amiga, foi uma das primeiras a me ajudar a sair do buraco emocional em que eu estava. Ela organizou encontros casuais, levou-me para passeios, apresentou-me a novas pessoas. Foi através dela que conheci Lucas, um fotógrafo talentoso que rapidamente se tornou um amigo próximo. Ele me ensinou a olhar para o mundo de uma nova perspectiva, capturando momentos que antes eu teria ignorado. Mas, mesmo com essas mudanças positivas, havia dias em que a dor ainda me atingia com força total. Certa noite, enquanto organizava algumas gavetas, encontrei uma carta que você havia me escrito anos atrás. Era cheia de promessas e declarações de amor, palavras que um dia significaram tudo para mim. Quando li aquelas linhas novamente, senti como se estivesse sendo traído pela segunda vez. Como podia haver tanta sinceridade nas palavras de alguém que, no final, mostrou-se tão vazio de verdade? Joguei a carta no lixo, furioso. Mas, minutos depois, tirei-a de lá e guardei-a em uma caixa no fundo do armário. Não porque queria mantê-la, mas porque precisava aceitar que ela fazia parte da minha história. Ignorar completamente o que vivemos seria negar a mim mesmo, e isso não era justo. Decidi que não iria mais permitir que o passado definisse quem eu sou, mas também não iria apagá-lo completamente. Afinal, foi através daquela dor que aprendi tanto sobre mim mesmo. Com o tempo, comecei a notar mudanças sutis em minha perspectiva. A raiva que antes consumia meus pensamentos começou a dar lugar a uma sensação de compaixão, não por você, mas por mim mesmo. Pela primeira vez, entendi que a traição não foi minha culpa.
Você escolheu agir da maneira como agiu, e isso reflete quem você é, não quem eu sou. Descobri que posso ser digno de amor sem precisar provar nada para ninguém. Que confiança não é algo que deve ser dado cegamente, mas conquistado com respeito mútuo. E então, um dia, aconteceu algo inesperado. Encontrei você novamente. Foi em uma livraria, de todos os lugares. Estava folheando um romance quando ouvi sua voz atrás de mim. Congelei por um momento, dividido entre a vontade de fugir e a curiosidade de ver como você estava. Quando finalmente me virei, percebi que você parecia diferente. Mais velho, talvez, ou apenas mais cansado. Seus olhos encontraram os meus, e por um breve instante, houve um silêncio pesado entre nós. Oi, você disse, hesitante. Oi, respondi, mantendo minha voz firme. Houve uma pausa desconfortável antes de você continuar. Como você está? Estou bem, menti, embora não fosse inteiramente uma mentira. E você? Você deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas algo em seus olhos revelava outra coisa. Sobrevivendo, acho. Não sei porquê, mas senti uma pontada de pena. Não pelo homem que você era agora, mas pelo homem que você poderia ter sido. Por um momento, pensei em perguntar sobre Lúcia, sobre como as coisas tinham terminado entre vocês. Mas decidi que não importava mais. Aquela parte da minha vida estava encerrada, e eu não precisava de mais explicações para me sentir completo. Nos despedimos com um aceno rápido, e você desapareceu entre as prateleiras. Saí da livraria com o coração acelerado, mas também com uma sensação estranha de alívio. Finalmente, percebi que você não tinha mais poder sobre mim. Não importava o que acontecesse a partir dali, eu já não era mais a pessoa que você magoou. Eu era alguém novo, alguém que havia aprendido a se reconstruir mesmo depois de ser destruído. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com um caderno em mãos. Escrevi uma carta para mim mesmo, algo que jamais enviaria a ninguém, mas que selava oficialmente o fim de um capítulo e o início de outro. Eu confiei em você com todo o meu coração, escrevi, e você me apunhalou pelas costas sem um pingo de arrependimento. Mas sabe de uma coisa? Eu sobrevivi. E, ao contrário de você, aprendi a ser melhor. Fechei o caderno e respirei fundo, sentindo uma mistura de tristeza e triunfo. Ainda havia cicatrizes, claro, mas elas eram leves agora, quase imperceptíveis. Olhei pela janela e vi o céu estrelado, algo que não notava há muito tempo. Sorri, pela primeira vez em meses, sem sentir o peso do passado me pressionando. Eu estava vivo. E, pela primeira vez em muito tempo, estava pronto para viver plenamente.